Pessoal, continuando, né, a nossa série de questões da ESAF, a gente vai agora resolver, a gente já vai passar para a prova do MPOG, certo? Do Ministério do Planejamento e Gestão, né, Orçamento e Gestão, 2008. A gente vai começar, seria no caso a 36. Em relação à arquitetura TCP/IP, é correto afirmar. Essa questão, ela é uma questão assim, ela fala sobre driver, né? E às vezes o aluno poderia não saber o que era driver, mas dava para matar só com a... Se você analisasse cada questão, a gente vai ver que tem alguns absurdos escritos e aí dava para fazer ela por eliminação, ou se você não tivesse seguro realmente do que era driver. A gente vai analisar o item A, tá? Vamos ver o item A. Um driver TCP/IP constitui-se de uma implementação de protocolo de nível de rede intranet protocolo e de nível de transporte Transmission Central Protocol. Então, aí a gente já pode ver que tem um erro, né? Na realidade, dois. Ele traduziu, né? Ele expandiu a sigla IP como intranet protocol. Isso é um erro gritante, né? Então, a gente já teria aqui o intranet, que no caso teria que ser internet. E também, no TCP/IP, ele expandiu como Transmission Central Protocol, no caso é o control, né? Então, o erro estaria em central. Portanto, a letra A está falsa. Vamos ver aqui o item B. Os drivers de protocolo definem a interface usada pelas aplicações distribuídas para armazenamento de protocolos. Esse trecho, aplicações distribuídas para armazenamento de protocolo, não tem nada a ver, certo? É uma sopa de palavras que ele colocou, ficou bonito, mas para quem estudou um pouco a matéria sabe que isso não faz sentido nenhum, né? Então, esse item B, ele também estaria errado, por causa desse trecho final aí. Vamos ao item C. Um driver TCP/IP constitui-se de uma implementação de protocolo de nível de rede Internet Protocol. Aí ele já expandiu bonitinho, né? Internet Protocol, que seria a expansão de IP. E de nível de transporte Transmission Control Protocol, também traduzido bonitinho. Essa seria um item candidato a ser a resposta certa. Mas vamos analisar as outras primeiro. O item D. O driver TCP/IP permite a interligação da rede intranet com redes extranet, não importando as suas arquiteturas locais. Então, já ficou estranho esse interligar a rede intranet com as redes extranet, ele não fala de internet, e ele colocou aqui também não importando as suas arquiteturas locais, e na realidade importa, né? A gente vai ver quando a gente estiver falando aqui de drive. Então, esse não importa matou também o item D. Tá? Os drivers de protocolo definem a interface utilizada pelas aplicações não distribuídas para controle de transação. Essa também ficou estranha, assim, essa questão, esse item, né, aplicações não distribuídas, que a gente está falando de internet, não, a gente está falando de aplicação distribuída, ficou estranho pra caramba. E a gente tem um item que seria o item C, que é um item que está bonitinho pra gente, né. Então, essa aqui, a gente vai considerar ela como sendo falsa, e a gente vai marcar o item C. E o que, na realidade, o driver nada mais é do que um software mesmo, assim como driver de placa. Só que nesse software, um driver TCP/IP é um software, né, que normalmente vai ser um firmware embarcado em algum equipamento, né, ou um software puro mesmo, né, que ele vai fornecer os serviços, né, especificados pela arquitetura TCP/IP. Os serviços da arquitetura TCP/IP vão ser fornecidos por esse firmware, né, o driver, assim como é o driver da nossa placa, né? Lá vai ter os serviços da arquitetura TCP/IP. E aquele item, né? No caso o item D, que ele não importa a arquitetura,
está errado, né? Porque dependendo do tipo de arquitetura, se é token ring, o que é, esse driver ele modifica, ok? Então, o que é uma questão meio estranha, né? Mas dava para a gente, por eliminação, tá resolvendo ela, né? O item C, de longe, é o mais coerente de todos, tá? Vamos à questão agora, que é do ISS de Natal, que foi aplicado também em 2008, né? O fiscal o auditor dos tributos municipais da cidade de Natal, tá? Então vamos lá. Analise as seguintes afirmações relacionadas aos sistemas operacionais Linux. Ao ler o enunciado, parece que ela é uma questão de Linux, mas a gente vai ver, quando a gente continuar lendo, que na realidade é uma questão de redes, tá? Então, o item 1, o Samba é um aplicativo para Linux que viabiliza o gerenciamento e compartilhamento de recursos em redes formadas por máquinas com sistemas operacionais Windows. Samba é um tema recorrente nas provas da ESAF, tá? Samba nada mais é do que um aplicativo servidor, certo? Que ele é instalado no Linux, ok? E ele serviu como software de gerenciamento e compartilhamento de recursos, tá? Para uma rede Windows. Ou seja, a gente pode ter um servidor, né? Que ele roda Linux e eu estou compartilhando recursos como impressoras, como drives virtuais, né? Para máquinas Windows da minha rede, estando um Linux no meu servidor, ok? Essa é a função principal do Samba, mas ele é um software poderoso, ele tem vários recursos de segurança e etc. Então, Samba, eu recomendaria que todos dessem uma lida, né, sobre Samba, porque ele é assunto recorrente. É só a gente recapitular aí as provas do ano passado, tá? Então, o item 1 ele está certo, ele descreve o Samba aí com perfeição. Vamos ao item 2. Com o uso do comando traceroute, é possível obter o caminho que um pacote atravessa por uma rede de computadores até chegar ao seu destinatário. Correto? No Linux, o comando é traceroute, por extenso, né? Porque algumas pessoas, lembrando do DOS, esse comando seria o tracert. Mas no Linux, nos sistemas operacionais Unix-like, o comando é traceroute. E ele serve justamente para isso, para a gente traçar, né, um trace, até passando por todos os nós da rede, até o nosso destino final. Isso daí também está perfeito, tá? Então, a gente já teria duas questões verdadeiras, mas vamos analisar as próximas, né? As outras duas, e ver onde é que elas estão erradas. O comando netstart é utilizado para mostrar as interfaces de redes ativas e as informações relacionadas a cada uma delas. Pessoal, essa é uma pegadinha, tá? A gente sabe que o comando netstart ele é responsável mesmo para a gente manipular, né, as interfaces, né? O netstat, ou seja, estado da rede, né, o estado da net. Porém, se vocês prestarem atenção, o comando que ele colocou aqui foi net start. O start de começar, certo? Isso aqui está errado, né? O comando é net stat, estatística, né? Status da rede, ok? Isso daí foi uma pegadinha, né? Se você não tivesse atento, passaria direto. E a gente vê que realmente ele botou para a gente errar, certo? Felizmente, se você tivesse prestado atenção, você veria que teria mais de duas corretas e aí ia suspeitar desse item aqui. Mas foi uma pegadinha, né, da ESAF aí com a gente, tá? Vamos ao item 4. O comando head é utilizado para alterar as permissões de arquivos ou diretórios. Essa é uma questão que ela pedia, né, algum conhecimento de Linux. Eu acho interessante para qualquer pretendente do cargo de TI que ele sempre fique treinando no Linux, né? Pode ser que ele não use como sistema operacional padrão, mas que ele sempre esteja mexendo, que é para essas perguntas bobas para quem usa Linux se tornam muito complicadas para quem não usa, né? Eu me penalizo por isso, mas assim, o comando head, ele não faz isso, tá?
Comando head, esse head aí pode ser até um mnemônico, ele pega a cabeça do arquivo, ou seja, ele mostra as primeiras linhas, a configuração original, as primeiras 10, né? Então, não é essa função que ele está descrevendo aí. O comando head serve para listar as primeiras 10 linhas do arquivo sem precisar ler o arquivo todo. O comando para alteração de permissão seria alguma coisa como chmod. Então, esse item, o item 4, portanto, esse item 4 também está falso. Os itens corretos seriam 1 e o 2. E a nossa resposta correta seria aí a letra A, né? 1 e 2 seria a letra A aqui da questão 56. A resposta é A. Vamos agora aí a questão 58. Com relação à rede de computadores no modelo OSI e seus protocolos, um dos objetivos do nível de rede é... Então, aqui ele vai perguntar quais são as características do nível de rede, a gente vai aproveitar para descrever as características de outras camadas também, né? Então, do item A, garantir obrigatoriamente que pacote chegue ao seu destino. A gente já viu que o IP ele não é um protocolo com garantia, né? Ele é um protocolo best effort, ou seja, ele faz o que ele pode, mas ele não obrigatoriamente, né, dá a garantia. Ele não está nem falando de IP, na realidade, mas não é garantia obrigatória da camada de rede. O IP é um exemplo disso, que você garanta que o protocolo chegue, certo? Então, esse item aí A está errado, tornando esse item A errado. Está parecido mais esse item A com a camada de transporte, não com a camada de rede. O item B, o nível de rede é responsável por congestionamento em redes ponto a ponto. Isso aqui está certo, pessoal. Eu pesquisei, né? Isso está no Tannenbaum e realmente o nível de rede ele é responsável pelo controle de congestionamento, tá? Esse item B, ele está certo, ele está no item Tannenbaum na 4ª edição. C, multiplexação. Está falso. Multiplexação ela é uma característica da camada de transporte. Multiplexação é você pegar vários fluxos de informação e concentrar em apenas um, certo? Isso aí é uma característica da camada de transporte através das suas portas, né? Ela pega várias portas e aí ela multiplexa num fluxo só IP. O item D, realizar transformações necessárias aos dados antes de seu envio ao nível de sessão, entre elas a criptografia. Pessoal, criptografia é uma característica, como nós já sabemos, da camada de apresentação, tá? Essa parte de criptografia, como os dados são apresentados ou não apresentados, que é o caso da criptografia, apresentados embaralhados, isso tudo está na camada de apresentação, a 6ª camada, né, de baixo para cima do modelo OSI, né? Então, isso aqui é uma característica da camada de apresentação. Criptografia e também o formato dos arquivos, né? Se ele é JPG, isso tudo está relacionado à camada de apresentação. Como que os dados se apresentam à aplicação. Por último, aí a gente vai ter a letra E, que ele fala do controle de fluxo, garantindo que o transmissor não envie uma mensagem a uma taxa superior à capacidade do receptor. Isso daí, traduzindo para o nosso TCP/IP, seria o protocolo lá, o protocolo de janelas deslizantes, né? Você garantir, né, que a transmissão seja igual à recepção para não haver transbordamento do buffer, né? Esse ajuste. E isso daí é tratado aonde? Na camada de transporte também. Falso, né? O item E falso, está mais para transporte. O item D, apresentação. O item C, transporte. O item B realmente é de rede, é uma tarefa afeta a rede. O item A está falso, certo? Então a nossa resposta certa seria a letra B, ok? A gente continua.